Salve, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Action. Eu sou Diego Ávila e para apresentar aqui comigo, direto da Catalunha, Vini Vargas. Tudo bem, Vini? Opa, buenas, e aí, Diegão? Maravilha? Estamos aqui, né, para mais um episódio do podcast. Hoje recebendo aí uma dupla bastante especial. Mas antes, aqueles recadinhos iniciais, né? Estava ouvindo a gente no Spotify, vai lá, né? Dá aquela classificação 5 estrelas, para plataforma nos ajudar, nos alavancar. E se tiver no YouTube, aquele clássico texto, né? Curte, compartilha, assina o canal, ativa as notificações. E aí o YouTube também vai nos impulsionar. Essa semana aí até tá bem completa, tem um trabalho de mobilidade, tem história, tem uma sériezinha nova Reflexões, né, Vini? começando, então tem bastante coisa. Isso mesmo. Então, toda terça-feira tem episódio novo do podcast no Spotify e toda quinta liberamos em vídeo essa conversa lá no nosso canal no YouTube, como o Vini falou. Siga também a gente no Instagram, @actionrunbyvini. Estamos lá também com muito conteúdo para você nos acompanhar. Pergunta para quem está nos escutando: você sabe o que é um treino de força? Musculação funcional, pilates, crossfit, entre outros. São bases para que possamos realizar outras atividades físicas com mais segurança e dessa forma evitar lesões. Indiferente se você corre, nada, faz judô, luta ali, né? Ginástica olímpica ou qualquer outro esporte, ou se você não é praticante de nenhuma modalidade esportiva, acredite, você precisa de trabalho de força. Músculos fortes geram resultados melhores para o seu dia a dia e fará toda a diferença para ter uma boa performance esportiva. Para conversar sobre treino de força, a gente tem dois convidados. Ela, formada em licenciatura e bacharelado em Educação Física pela URGS, mestre e doutorando em Ciências do Movimento Humano também pela URGS, proprietário do estúdio VS Corpo em Movimento, localizado em Porto Alegre, na Zona Sul, mas também atende online. É isso, minha gente, o futuro é esse, é remoto também a atividade física, né? Atualmente atende 5 países. Bem-vinda, Vitória Sancho Tene. Tudo bem, Vitória? Oi, minha gente, obrigada. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e também de rever vocês e de estar falando sobre essa temática tão maravilhosa. Obrigada pelo convite. Muito bom. E ele, formado em Educação Física pela PUC, tem formação em treinamento funcional, Querobel. Tá para suar bastante fazendo esses dois, hein? Hoje eu estou como personal trainer de musculação e treinamento funcional. Bem-vindo, Rafael Schmidt. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês e conversar um pouco sobre o treinamento de força e musculação. Boa! Começar com a Vitória. Vitória, já tem uma pergunta. Qual a importância do treino de força, então? Muito bem. Olha, essa pergunta a gente pode caminhar para vários sentidos, tá? Como vocês mesmos já falaram aí, que pode ser para prevenir lesões, quem é praticante de algum esporte, né? Por exemplo, na corrida aí, a galera que faz esse impacto, esse reforço, esse esforço repetitivo, né? A musculação, o treino de força vem para prevenir alguma dor articular, né, alguma lesão causada pelo impacto. Então, é importante ter o reforço para prevenção de lesão, mas também, gente, assim, ó, agora já vou começar quebrando o tabu aqui, já vou falar que treinamento de força é para todo mundo e para todas as idades. Ai, meu Deus, mas a minha avó de 70, 80, 90 anos pode fazer treinamento de força? Pode e deve fazer treinamento de força. Então eu já começo assim. Ai, mas a minha filha tem 15 anos, a minha filha está em casa, pode fazer treinamento de força? Pode fazer treinamento de força. E aí a gente já começa a entrar no assunto polêmico, né? Mas, gente, treinamento de força é para todo mundo e é importante para a saúde como um todo. É importante para o equilíbrio muscular, para diminuir desvios posturais, né? Principalmente hoje que está todo mundo no celular, no computador, né? Criando aí padrões posturais que são bem significativos e de má postura, né? Que gera também dor. Então,
o treino de força também colabora para isso, para a gente ajustar a postura, para questões do dia a dia, para as nossas idosas, nossos idosos levantarem do sofá com mais facilidade, levantar da cama, né? Então, questões de subir um lance de escada com facilidade. Então, o treinamento de força, gente, é das coisas mais normais de fazer no dia a dia mesmo, que a gente chama de atividade de vida diária, como as coisas mais complexas, né? Como saltos e movimentos mais gerais que utilizam maiores grupos musculares, mais músculos ao mesmo tempo, a gente também precisa de um grande reforço. Reforço de lombar, de abdômen, de membros inferiores, membros superiores, enfim, de tudo, né? Então, treinamento de força é importante para a saúde como um todo. Ô, Rafão, deixa eu até já perguntar para ti também, assim, a Vi comentou bastante ali na questão do reforço muscular. Existe alguma diferença, e se existe, qual que é, entre reforço muscular e treino de força? Tem uma diferença, sim. A Vitória falou muito bem ali sobre o treinamento de força e é necessário e fundamental, assim, que todos façam, e principalmente essa diferença que as pessoas não conseguem entender. Ah, mas o treinamento de força é só para atleta. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. Desde do iniciante até o mais avançado, ele precisa fazer um treino de força para se adaptar para todas as atividades diárias, como a Vitória falou. E sim, a principal diferença entre o treinamento de força e a resistência muscular é que o treinamento de força ele vai trabalhar com uma sobrecarga ali na musculatura, tá? E não precisa ser uma sobrecarga muito alta. Por exemplo, para um idoso, às vezes, o treinamento de força pode ser só levantar da cadeira. 10 repetições de levantar da cadeira é um baita de um exercício de treino de força para um idoso, sabe? Então, isso vai também de acordo com o nível e a capacidade de cada um. E o treinamento resistido, ele adapta, né? O treinamento de resistência, ele vai adaptar a musculatura para um esforço longo. Por exemplo, para nós que corremos aí a mais de 10 quilômetros, 21 quilômetros, o treinamento de resistência, ele vai nos auxiliar a ter uma musculatura preparada para isso, para aguentar essa distância longa, assim, sabe? Essa é a principal diferença dos dois, sabe? Legal. Tá, Rafa. Então agora explica para nós outra diferença. A diferença entre treino de força e hipertrofia. Ah, e tem uma boa diferença, assim. Para tu ter um bom ganho de hipertrofia, tu tem que ter feito um treino de força muito bom antes. Isso vai depender muito da tua periodização de treino, sabe? E o treino de força, para que ele serve, então? É para tu ter esses bons resultados na hipertrofia e, como o próprio nome diz, né? Tu precisa fazer muita força no treino, muita força. E como eu falei antes, a força depende muito do teu objetivo e da tua capacidade. 5 quilos para uma pessoa pode ser muita força, para outra pode ser nada. Então, esse treino, ele vai te ajudar a ter esse desempenho nas atividades diárias, como a Vitória falou, e com o decorrer do tempo desse treinamento, tu vai ver que vai cada vez mais ficar fácil tu aumentar o número de carga e o número de, vamos falar para as pessoas entenderem leigas, assim, bem, aumentar o número de peso que tu coloca e o quanto tu consegue fazer daquele movimento ali. E a hipertrofia, ele é um trabalho para aumentar a massa muscular, né? E se tu fez um bom treino de força antes, tu vai chegar lá na hipertrofia e tu vai conseguir, em pouco tempo, aumentar um pouco a tua massa muscular e trabalhar de uma forma mais justa com essas cargas de treino. Ouvi, para poder fazer essa questão do treino de força, né, que nem o Rafão comentou, da carga, de aumento de carga, se tu quer fazer uma hipertrofia, tem que subir mais carga e fazer muita força mesmo. O que precisa para poder fazer um bom treino de força? Precisa uma grande estrutura? Dá para fazer em casa? Muita gente fez agora na época da pandemia, né? Os treinos em casa. Inclusive nós fizemos juntos, né? O treino de pilates também. Então, qual é a estrutura? O que precisa para a gente poder fazer um bom treino de força? Olha, ao contrário do que muitos pensam, não é necessária grandes estruturas, tá?
um treinamento de força, ele pode ser feito com o peso do próprio corpo, e por sinal, gente, puxa mesmo, cansa, né? Um agachamento bem feito, um afundo bem feito, exercícios que a gente já conhece, né? Exercício de panturrilha, tudo isso a gente consegue fazer tendo uma sobrecarga, mas a partir do peso do próprio corpo e a gente estimulando. Também a gente pode estimular mudando a complexidade do movimento. Então, daqui a pouco, a pessoa está fazendo algum exercício, digamos, de um abdominal, tá? A pessoa faz um tipo de exercício de abdominal e daqui a pouco ela já consegue demonstrar a capacidade que ela pode fazer um mais avançado. Então, a gente consegue exigir daquela pessoa, sem nenhum acessório, a gente consegue aumentar a força muscular dela, trocando desse movimento mais básico para um mais complexo. Então, assim, eu estimulo as minhas alunas, meus alunos do online, por exemplo, né, em casa, a pegar um galão de 5 litros, ou a pegar uma garrafa de 2 litros, ou a fazer uma mochila com livros dentro, para fazer, às vezes, alguns pesos para o nosso treino, né? Ou então até mesmo de investir em algum halter, algum elástico. Elástico é legal porque elástico também não ocupa muito espaço em casa. A gente pode utilizar alguma cadeira, almofada, apertar a almofada com membros inferiores, a gente consegue trabalhar adutores. Então, a gente consegue adaptar e fazer um treinamento de força sem precisar necessariamente ter um estúdio montado, né? E quando a gente se deparou com a pandemia do Covid-19, a gente precisou se adaptar a tudo isso. E que bom que os profissionais de educação física tiveram esse movimento, assim, de não deixar a população parada, porque o sedentarismo cresceu muito, né? Então, foi um estalo, assim, da nossa área de perceber como a gente poderia atuar, continuar atuando na saúde das pessoas, mesmo sem elas terem todo esse equipamento, assim, dentro de casa, né? Isso é muito importante da gente ressaltar. Bom, olha só, Rafa, no início ali do episódio, eu comentei alguns tipos de treino de força, né? Tem o que é o melhor, ou qual a opção que a pessoa tem que escolher para treino de força? Dentre cenários de opções de treino de força que a pessoa tem, qual que ela deve escolher, como ela deve escolher? O que sugere para nós? Agora a gente vai ter uma peleia aqui. O Rafão vai falar que é profissional, a gente vai falar que é... Não, acho que não é, não tanto assim, mas assim, eu acho que o principal para a pessoa escolher é dentro do objetivo dela e do que ela se adapta a fazer. Não tenho como eu te dizer assim, vai fazer treinamento, vai fazer crossfit ou vai fazer musculação que vai ser o melhor para ti. Não, o melhor para ti é o que o teu corpo se adapta, o esporte também que tu deseja praticar. Por exemplo, vai fazer corrida, né? Vai fazer uma adaptação, pode ser pelo crossfit, pela musculação, pelo treinamento funcional, pode ser pilates, se o pilates ajuda bastante. Acho que tem que também ter uma intervenção das duas partes juntos, não só musculação ou só uma. Às vezes a pessoa faz duas atividades diferentes para se adaptar bem ao esporte que ela quer. Então, acho que não existe assim uma coisa fechada. Faz tal atividade, que essa atividade vai te ajudar, só ela já te ajuda para tudo. Não, ela vai te adaptar bastante, mas tu pode escolher várias modalidades e conseguir ter um ótimo resultado. Bacana. Vitória, quer complementar? Eu vou querer ajudar, assim, Sabe o que eu acho também, gente? O que acontece muito? Às vezes as pessoas, elas têm uma impressão ruim de algumas práticas, elas nem conhecem a prática. Ou então, elas tiveram uma experiência que foi negativa em algum espaço e elas generalizam para as outras. Isso acontece muito na musculação, às vezes acontece com o Pilates também. Então, também já vou deixar assim um convite, né, para as pessoas que, por um acaso, às vezes, algum momento foi numa musculação, ou foi num Pilates, ou treinamento funcional, crossfit, e achou, por um acaso, que alguma coisa não foi legal.
tentar em outro espaço, tentar novamente, né? Porque às vezes se fecha completamente para aquela modalidade, nunca mais tenta. Ou tentar outra realmente, né, para encontrar uma que vai gostar, ou procurar em outro lugar com outro profissional, né? Porque uma só experiência não pode ser generalizada, né? Então isso também eu gostaria de deixar para as pessoas Não, refletirem. eu recebo Eu acho. também algumas pessoas que perguntam, né? Tá, Vini, mas eu queria fazer o fortalecimento para corrida, mas eu gosto mais de pilates, eu gosto mais de musculação, eu gosto, fica naquela, o que que eu faço para poder me ajudar na corrida, né? Eu sempre comento, logicamente, depende da rotina da pessoa, de disponibilidade de tempo, né? Mas eu particularmente gosto muito quando a pessoa faz a musculação e faz o pilates também. Daqui a pouco faz um dia de musculação ou 2 dias de musculação, onde ele periodiza especificamente um treino de força de uma forma, e no pilates daqui a pouco faz um dia também para complementar, porque já muda a percepção corporal, já muda o gesto motor, e ainda mais, por exemplo, no Pilates, normalmente as turmas são ou individualizadas ou são turmas pequenas, então também tem aquela tensão que pode ser diferente de uma academia, por exemplo, onde normalmente tem ali o dia, né, como é que faz, e a pessoa às vezes vai sozinha, ou daqui a pouco se tem a possibilidade de ter o profissional que daqui a pouco vai estar periodizando e passando como personal, né, Rafa? Faz já uma diferença ainda mais incrível. A gente vê uma evolução muito mais rápida, né? Então é muito interessante perceber aquilo que vai encaixar melhor para a sua rotina, para o seu perfil, para o objetivo fim. Então é uma pergunta que é recorrente dentro da dúvida das pessoas, né, de como fazer. Sim. A intenção tem que ser assim, ó, pensar o que tu vai fazer durante o ano inteiro, né? Não alguma coisa que vai ser novembro e dezembro. Então, pensa que prática que tu vai gostar de ir lá fazer, sentir prazer por estar fazendo, e não ir fazer com ranço, né? Não ir fazer com ódio de estar fazendo. Existem tantas opções para a gente fazer exercício físico hoje, que a gente não precisa ter esse peso em cima do exercício físico, é fazer as pazes com o exercício físico e ir com prazer para lá, né? Então também tem esse detalhe. Sim, eu acho bem interessante também o que a Vitória falou antes de experimentar várias modalidades, sabe? Porque às vezes tu não te adaptou ou com o profissional que está te dando aula, que isso acontece, isso tu não precisa também ir lá e te adaptar na primeira pessoa que te deu aula. Isso acontece, porque o método de treinamento ele é bem parecido, mas a individualidade de cada profissional também, né, tem que ser levada em consideração. E eu dou aula para uma família que eu acho muito legal, que eles me perguntam, tá, o que tu acha do meu filho fazer tal coisa? Eu disse, cara, vai lá, experimenta, é um esporte novo por ano, bota um esporte novo por ano, faz vocês também, já leva os pais junto a fazer, faz um esporte novo, legal, já interage todo mundo, já dá uma vivência maior e uma qualidade de vida muito melhor, sabe? Eu acho isso bem legal, assim, de experimentar todas as modalidades possíveis de esporte e ver a qual que tu te adapta. E aí eu queria já perguntar, já falando uma experiência pessoal, que o corredor normalmente não gosta muito do trabalho de fortalecimento. A gente fica ali naquela... A gente gosta de correr, a gente gosta de estar na rua, a gente daqui a pouco, né, um lugar muito fechado, ou ficar fazendo muito treino de força. A gente vê que o corredor tem uma certa dificuldade, assim, eu estou falando, logicamente, por mim, mas porque eu também acompanho muita gente assim. Eu queria entender, eu não sei se vocês podem ajudar nesse sentido, por que desse ranço, né, do treino de força pro corredor, e como daqui a pouco dá para dar uma dribladinha nisso aí? Isso vai ser um episódio de verdades, né? Quebra paradigmas, assim. Vamos lá. Bom, eu falando como corredor, acho que por praticar bastante, acho que para gente que corre, é terrível ficar parado num lugar fazendo a mesma coisa sempre. O bom é sair, olhar o céu, correr, isso que é o legal. Mas é extremamente importante, a gente tem que parar um pouquinho e fazer, por mais chato que seja, por mais extenuante que seja, esse tempo ele é fundamental para a gente correr.
para a gente conseguir correr e correr melhor, né? Sabe que eu fui atleta também, né? O Vini me conheceu já quando eu era atleta, por sinal, meu Deus, o Vini já era árbitro naquela época, quando eu era atleta, Vini, poxa vida! Te tirei É da um net. episódio de verdade, gente. Tu sabe que eu vou cortar essa parte do episódio, né? Eu vou editar essa parte do podcast. Não precisava, a gente podia ter dormido sem essa. Mas, continuando, eu era atleta, né? É que eu parei faz muito pouco, pessoal. E eu tive lesão, né, de coluna, e foi por isso que eu conheci o Pilates, até por sinal. E eu acredito que a minha lesão da coluna foi decorrente da falta de reforço muscular. E hoje eu penso nisso, mas obviamente que quando eu era atleta e quando eu estava jogando, o que eu pensava? A minha cabeça de atleta, não agora na faixa etária adulta, mas quando eu era infantil, infanto-juvenil, o que eu pensava? Eu queria estar bem na hora do treino com bola. Eu não queria que eu jogava vôlei, né? Eu não queria estar cansada da preparação física que era feita antes do treino com bola. Então, eu não me puxava tanto no treino da preparação física para não chegar cansada no treino com bola. Então, na verdade, a mentalidade devia ser diferente. Eu deveria me puxar na preparação física, porque eu ia estar sobrando no treino com bola. Só que acabei falando alguns termos, mas agora também não tanto científicos, mas enfim. O que eu quero dizer é assim, ó, eu acho que falta, às vezes, a gente educar o atleta, a ensinar a importância do treinamento de força, o treinamento físico para preparar para a prova ou preparar para o jogo. Por que tu tá fazendo a musculação? Por que tu tá correndo na pista? Por que tu tá fazendo... Porque assim, ó, eu também gosto de correr. E por que eu odeio treino de lomba e penso em matar todos os meus treinos de lomba, né? É boicote. O meu treino de lomba vai ajudar depois a eu correr minha rústica. Então, a gente não pode começar a escolher que tipo de treino a gente vai fazer, entendeu? Sensacional o teu exemplo também. Eu acho que eu fiz a pergunta, logicamente, tendo uma ideia já da resposta, no sentido de que é quebrar paradigmas, né? Eu acho que exatamente o que tu falou, Vi, de fazer essa quebra de paradigma. Meu, tu não precisa ficar 1 hora na academia para fazer um treino de força. Então, normalmente a gente fica naquela coisa, putz, mas eu tenho que fazer o meu treino de força, vou ter que ficar 1 hora, vou ter que... Não, só um pouquinho, qual é o teu tempo, como é que a gente tem, né, Rafa? E aí o personal ajuda muito nesse sentido. Rafa, cara, tenho 30 minutos, dá para fazer um treino em 30 minutos? Dá para fazer, né? Exatamente, até compartilhar o exemplo aqui de casa da Maria, que o Vini acompanha bastante da corrida. Os treinos dela eu periodizei em 30 minutos para ela fazer. E ela faz 30 minutos, 3 vezes por semana, ela faz um ótimo treino de força para uma pessoa que não corria nada. Hoje corre 8 quilômetros, nunca se lesionou, nunca teve nenhum problema, sabe? Então, é extremamente importante tu parar esse tempo, 20 minutos, que pra gente que gosta de correr é um pouco chato, mas é extremamente necessário para a gente evoluir e aumentar a distância e diminuir tempo, seja qual for o objetivo. Eu acho que tem um ponto aí que assim, a gente comentou anteriormente, que além de educar a pessoa que faz um esporte, da importância do treino de força, tá? E também essa pessoa achar um treino de força que seja adequado ao tempo, né? Mas que também ela tenha vontade de fazer, né? Porque não há um treino de força único, não é só a musculação, é a verdade. Não é, a gente sabe que não é só a academia ali, né? Então passa por esse lado também dela encontrar algum treino de força que ela também que motive ela a fazer a atividade, né? Mas deixa eu só fazer acho que uma das grandes motivos que levam as pessoas também a não fazer é que geralmente as pessoas procuram a corrida e o treinamento de força para emagrecimento. E aí a pessoa não fazia nada. Uma semana inteira, 7 dias, ela ficava sentada no sofá, olhando televisão, e aí ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela já quer sair, largar, na segunda-feira correndo, na terça-feira musculação, quarta corre de novo, quinta musculação, sexta corrida,
chega no sábado, ela não consegue mais nada. Não consegue mais nada. Acho que isso faz com que a pessoa também não tenha aderência ao treino, sabe? A modalidade, não consiga gostar de alguma coisa, sabe? Aí ela pode procurar, seja qual for a modalidade, vai estar sempre cansada e não vai conseguir gostar. Não vai. Isso a pessoa tem que também respeitar um pouco desse limite. Se não fazia nada, começa respeitando, assim, faz 2 vezes por semana, depois coloca uma corrida, começa só correndo ou só musculação. Vai se adaptando ao treinamento, vai se adaptando. Respeita o corpo, respeita o teu corpo. Perfeito, perfeito. Isso a gente tem que pensar para todo tipo de treinamento, aeróbico, de força, né, de flexibilidade. Isso é para todos os tipos de treinamento. E a gente tem que explicar para os alunos. Por isso que é importante também a orientação, né? Porque quem faz por conta, às vezes, não se dá conta disso também, de vai fazendo e daqui a pouco dura 3 dias fazendo e não faz mais. Mas se tu tem um profissional, o profissional também dá o limite, da mesma forma que ele estimula para espremer a melhor limonada daquele limão ali, ele também consegue dar o limite, assim, agora é hora de respirar, porque tu não tá nem conseguindo falar enquanto tu tá executando um movimento, né? Então, a gente tem que conseguir dosar o que a pessoa, quando a pessoa tá com muita sede ao pote, eu acho são alguns pontos que a gente pode tirar hoje daqui, né? A importância de pensar, de fazer o ano inteiro o exercício físico, que é para a saúde como um todo, né? Em pensar em evitar lesões, até porque também mantém para o ano inteiro, porque se tu te lesionar, tu vai ficar 2, 3 meses em fisioterapia, 2, 3 meses parado, é muito pior ficar parado. E a gente precisa educar as pessoas, para as pessoas terem calma no exercício físico, terem calma nos resultados, mas terem resiliência, o foco, né, para se manter naquilo, porque os resultados vêm com o tempo, né? E a orientação é muito importante. Pois é, e até nesse aspecto, assim, qual é o volume de treino ideal que vocês veem? Se precisa, por exemplo, precisa fazer treino de força todos os dias? Dá para fazer treino de força uma vez na semana, 2 vezes? Qual é a ideia a nível de volume de treinos para poder ter um bom fortalecimento? Eu acho que isso vai bastante do nível de condicionamento da pessoa. Como eu falei antes, se a pessoa não fazia nada, 2, 3 vezes no máximo na semana já é um bom trabalho. Dependendo até do nível de condicionamento, e se tem alguma lesão, até uma vez na semana pode ajudar, mas no começo só, né? À medida que ela vai aumentando, vai melhorando o condicionamento dela, pode ir aumentando o número de vezes por semana para treinar. Até um avançado que chega a treinar 5, 6 vezes na semana, ou para um competidor, às vezes 7 vezes na semana, mas isso a gente fala num competidor. A pessoa que está começando agora, 1, 2 vezes na semana, começando bem do básico, fazendo aquele trabalho de reforço, se adaptando, fazendo o corpo conhecer todos os novos caminhos, eu acho que é super importante. Eu acho que a gente precisa também dizer que a pessoa que faz uma vez na semana, ela tem que ser assídua. Porque se ela faltar uma aula ou um treino, ela vai levar 15 dias para voltar, né? Então, uma semana de destreino é muita coisa. Quando a pessoa falta, né? Então, imagina 10 dias de destreino. Então, eu tenho um combinado aqui no meu estúdio de Pilates, né? Uma vez na semana traz resultados significativos, principalmente posturais. Assim, a gente consegue sim ter resultados de flexibilidade, postura e de reforço muscular, mas obviamente em menor escala do que comparado a 2 ou 3 vezes na semana. Óbvio, né? Porque multiplica. Mas se a pessoa for fazer uma vez na semana, ela tem que ser assídua. Ela tem que vir, é compromisso, estar no dia de treino. Porque se ela faltar, vai demorar muito para a próxima sessão de treino. E daí é muito tempo de destreino. E o destreino, ele pode desmotivar, a pessoa não voltar mais, né? Se acomodar, ou realmente a gente perde o que a gente já tinha adaptado, tinha tido de ganhos, né? Não, e é periodizar, né? Porque daí é com isso, tu vai ter momentos daqui a pouco onde tu tá com 2, 3 vezes na semana para adaptar bem, como o Rafão falou,
daqui a pouco tu consegue já periodizar para passar para 4 dias, porque daqui a pouco já avançou um pouquinho mais, ou vai distribuir diferente. Então, lógico que é uma pergunta bastante ampla no sentido de que vai muito do perfil, né? E por isso é a importância de saber periodizar nesse tempo que a pessoa tem como fazer. Porque daqui a pouco, eu tenho 2 vezes na semana, dá para render? Dá, mas tem que fazer dessa forma. Que também não adianta fazer 2 vezes na semana e ficar fazendo lá levantamento de copo, né? Onde tu não gera um estímulo adequado para aquela carga, né? Para aquilo que tu precisa adaptar. Daqui a pouco ou tu vai puxar pouco e aí não vai adaptar nada, ou daqui a pouco puxa demais, só tô fazendo uma vez na semana, então vou me puxar tudo, tá? E aí tu leva uma sobrecarga e aí leva lesão. Então, tu não ajusta para aquilo que tu precisa, né? Então, pô, se é 2 vezes na semana, então tu precisa fazer 2 vezes na semana dessa forma, né? Para poder gerar ali a carga necessária para gerar os estímulos, né? E a adaptação necessária. Então, eu sei, é uma pergunta bem ampla, mas já também para complementar aí junto com vocês. E de qualquer maneira, daria também para fazer todos os dias da semana. Mas daí Exato. A gente precisa separar bem direitinho os grupos musculares, né? Então, realmente, a periodização é completamente diferente. Mas também dá para ser feito. Mas é que não é necessário. Dá para fazer, meu amigo. Pô, Vini, dá para correr todos os dias? Cara, dá. Depende do que tu tá fazendo, qual é a forma que tu vai fazer. Uma coisa é tu vai fazer tiro todos os dias? Não, tu vai fazer um dia de tiro, no outro dia daqui a pouco tu só vai caminhar, ou tu vai fazer uma corridinha muito suave. Então tem que ver como distribuir isso, né? A periodização, a carga, por isso que a gente estuda há tantos anos, né? Este definitivamente foi um episódio de verdade, de quebra de paradigma sobre treino de força. A gente não segura a língua. Não, e assim, eu ainda não me acostumei, né? Mas passa muito rápido, a gente começa a conversar, né? Eu teria mais várias perguntas para fazer, mas eu vou segurar e a gente vai ter uma outra oportunidade de se encontrar para poder conversar ainda mais sobre isso aqui. Mas para encerrar, eu gostaria de uma mensagem de vocês dois aí para quem está nos escutando, seja para motivar os esportistas a fazerem um treino de força, seja para motivar a quem está começando, fazendo um processo aí de início para atividades físicas. Vamos lá, Rafa. Bom, acho que a mensagem fica comecem a treinar, corram, pratiquem alguma atividade física, se mexam. O importante é se mexer para depois chegar numa velhice mais tranquila ou ter uma juventude mais saudável. Sempre. Não parem de se movimentar. Legal. Vi. Ai, eu vou copiar. Não, tô brincando. Gente, exercício físico é tudo de bom. Às vezes a gente até pode ter uma preguicinha para começar a fazer, mas depois que começa, tu sente aquele prazer de estar fazendo, até porque é hormonal, né? Então, galera, pro bem-estar de vocês, para ter um humor melhor, para dormir melhor, para ter disposição, para ter, assim, desde melhora na pele até questões mais fisiológicas mesmo, questões mais internas, no caso fisiológica, pele também, né? Mas musculares, osteoarticulares, a gente nem falou em prevenção de doenças cardíacas, de diabetes, meu Deus do céu, que a gente podia falar aqui também e ir longe com isso. Treinem, cuidem de vocês, né? Aquela frasezinha, né? Seu corpo, sua casa. Então, a gente precisa se colocar na agenda também. Às vezes a gente faz tanta coisa pelos outros e a gente acaba se deixando de lado. Então, se coloquem na agenda, cuidem de vocês, façam o melhor que vocês podem por vocês. Show. Vini, aí foi um espetáculo hoje, né, Vini? Esses dois aqui hoje deram aula, né, para nós. Ah, que maravilha, coisa bem boa, sempre bom estar com vocês e deixa eu ver se tá aqui, eu achei que meu microfone tivesse desligado. Sempre bom estar com vocês, muito obrigado pela disponibilidade e é isso, terça que vem voltamos com mais e último recado, né, segue a gente lá no Instagram, Action Run by Vini, tem também o arroba Vitória também, Vitória Chancha. Vou deixar o do estúdio, arroba estúdio,
@estúdio_vs_. Aí, ó. Aí, e o Rafa também. Também tá lá no Instagram. Eu Botei sempre lá. fico com dúvida, Rafa, se falo D ou não falo D. Então fala aí para nós como é que é o certo. @Rafa Schmidt. Segue lá, qualquer dúvida sobre treinamento, pode mandar que eu respondo na hora lá. Bacana. Na descrição, então, do podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify, a gente coloca o @ deles aí para você nos seguir. Obrigado, Vitória. Obrigado, Rafa. É isso, a gente fechou. Como o Vini falou, semana que vem a gente está de volta. Obrigadão para você que nos escuta. Até mais.